Bom, e na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a proposta do governo de levar para outros estados brasileiros a produção de arroz. Alguns especialistas apontam que a mudança seria inviável. Nós vamos entender melhor esse cenário com o consultor de agronegócio, o Celso Ricardo. Celso, boa noite, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez, amigo. Boa noite, Thiago. Um abraço para ti, prazer estar aqui contigo. Bom, a satisfação é minha recebê-lo aqui, abraço para você também. Bom, eu já havia comentado aqui algumas vezes, né, em alguns dos canais de comunicação do Grupo Bandeirantes, principalmente na Rádio Bandeirantes, sobre essa proposta do governo de produzir arroz e falou, olha, a iniciativa é interessante, é bacana, mas não vai resolver o problema do dia para a noite igual o governo tenta vender mais uma vez uma informação como essa. Anteriormente, eu acho que primeiro de tudo você deveria investir em pesquisa, porque uma semente de arroz que é plantada no Rio Grande do Sul não vai dar certo no norte, não vai dar certo no centro-oeste, precisa de toda essa mudança climática, estudo de solo, correção e tudo mais. A linha é essa ou eu estou falando alguma besteira, meu caro amigo? Thiago, o teu raciocínio é perfeito. Nós não temos como trabalhar nessa linha de raciocínio que o ministro Haddad falou. Esse raciocínio dele para um país que nem o nosso, grande, uma grande extensão territorial. Nós produzimos alimentos nos 26 estados, inclusive no Distrito Federal, cada um com as suas características, nos seus volumes, mas essa questão, ele usou o arroz como um exemplo, mas ele foi um pouco mais além. Não sei se às vezes por falta de orientação, de cuidado, de entendimento, às vezes levando a emoção na frente da razão, é impossível nós mudarmos as culturas partindo de um princípio, como tu falou, clima, nós temos variação de solo, nós temos tecnologia, nós temos a expertise do produtor rural, seja do arroz do sul para o norte, e aí, como eu te digo, ele foi um pouco mais longe, né? Nós consideramos o cacau da Bahia para o sul, o café de Minas para o Mato Grosso, não tem como tu ramificar ou diversificar. Nós temos que respeitar as regiões, as suas características, a potencialidade, e nós temos que desenvolver tecnologia e capacidade e informação para que as pessoas possam passar por essas adversidades e manter a produção característica de cada região. Ô Celso, agora como que o governo pode entender melhor essa situação? Porque não foi feito nenhum tipo de estudo, não foi feito nada, simplesmente vamos anunciar um plano mais robusto para que outros produtores possam fazer isso. E a pesquisa fica de fora, que é o que deveria ser o primeiro passo a ser dado, né? Precisa de alertar o governo também relacionado a isso? Tiago, perfeitamente. Aí a gente entra em algumas situações que a gente vê assim, ó, o que me preocupa muito em primeiro lugar, o Brasil era um país com todo o potencial de clima, solo e água nas medidas ideais para que nós pudéssemos produzir as mais variadas cadeias produtivas, seja de grãos e até mesmo na parte de pecuária. Isso está mudando. Nós tínhamos o clima, o solo, a água e um produtor rural altamente competente que nos dava o amparo para produzir. Nós já não tínhamos apoio como deveria ter para que nós fôssemos um grande produtor de alimentos. O Brasil pode tranquilamente dobrar sua capacidade produtiva, mas nós temos que respeitar algumas situações e os governos, de maneira geral, principalmente o Ministério da Agricultura, e aí a gente parte de um princípio do próprio ministro, está um pouco mais inteirado, conhecer o Brasil da maneira que precisa ser conhecido para a gente levar as condições necessárias para o pequeno, o médio e o grande produtor produzir o alimento da maneira que nós precisamos. Nós temos dois mercados, o mercado interno brasileiro, que é muito forte, tem um grande potencial, e nós temos o mercado externo. Mesmo com toda a potencialidade de produção de alimentos que nós temos, nós já não tínhamos viabilidade na produção, na comercialização dentro do mercado nacional. Aí agora imagina mudar esse cenário a partir de mecanismos do Plano Safra, que nós nem temos como transferir tecnologia, planejamento, no caso de um clima desfavorável de uma região para outra, em cima de uma rápida decisão. Por isso que o Plano Safra não tem mecanismos e não vai ter. E aí falta o conhecimento do ministro da Agricultura, o conhecimento prático, não político, mas prático para orientar, seja o ministro Haddad, o próprio presidente Lula. Nós precisamos ter conhecimento prático, técnico, específico, para que nós possamos orientar todas as casas e aí sim desenvolver um planejamento eficiente para dar condições para o pecuarista que trabalha numa empresa a céu aberto, ter garantias de investir, produzir
e garantir o resultado a partir da comercialização. Ô Celso, agora é importante a gente falar também aqui que nós não somos, está parecendo que nós somos contra isso, que nós não queremos que outros produtores também façam o cultivo dessas culturas. Não é isso que nós estamos defendendo. A gente sabe muito bem que o Brasil é um país muito grande, de diferenças climáticas muito grandes, e se hoje é possível, por exemplo, né, vou citar um exemplo claro, o trigo plantado aqui no Cerrado, bem pertinho da gente, aqui no PADEF, aqui no Distrito Federal, o trigo que está sendo implementado lá em Rondônia, com um clima totalmente diferente do sul do país e também aqui do Centro-Oeste, tudo isso é graças à pesquisa, mas isso leva muito tempo. É isso que precisam entender de fato, que precisa se investir nessa pesquisa para você poder ampliar esse leque de produções em outras regiões. Não é só você tentar fazer de alguma forma para ver se dá certo, a gente lança e depois a gente vê, porque isso custa dinheiro do contribuinte que nós pagamos, né? Então é mais ou menos essa linha de fazer a coisa certa, pesquisa primeiro, depois o resultado, né? Com certeza, Tiago, isso não é uma situação de se mudar de um ano para o outro. Eu acho que o Haddad se perdeu e, como tu bem falou, ninguém está levando dúvidas, né, ou criando situações contrárias para que a diversificação aconteça. Nós temos que respeitar o clima, nós temos que respeitar o solo e as condições que cada estado tem para produzir determinados produtos, determinados alimentos. Se nós quisermos mudar o planejamento, e aí entra uma situação, Tiago, que nós não temos no Brasil. Nós trabalhamos à base do volume, da representatividade no PIB e do faturamento. São números finais que não condizem com a realidade que o setor primário e secundário muitas das vezes vive. Isso é falta de planejamento. E o planejamento vem com conhecimento, com debates, né, com números, com indicadores, e isso faz falta, está fazendo muita falta. Como eu disse, o solo, o clima, a água e a competência do produtor rural brasileiro, em todos os aspectos, tem levado o agro muito à frente do que pode. Eu acho que agora nós temos que dar uma analisada, recuar um passo, analisar a diversificação, ver a potencialidade que o Brasil tem em todas as áreas e aí sim começar com calma a mesclar para tentarmos, de uma certa forma, recompor uma necessidade de produção ou de produto a partir das mudanças climáticas que vieram e vieram para ficar. O Rio Grande do Sul passa por um problema hoje, o centro do país passa por um problema de seca muito grande e isso nós vamos conviver. Então, políticas públicas específicas para dar a garantia do produtor rural buscar um investimento e investir numa cultura diferente em determinadas regiões do país, não pode ser na emoção. Nós temos que trabalhar, estudar, ver a potencialidade e aí sim, com uma maneira calma, organizada, tentar levar para determinadas regiões culturas que antes não eram desenvolvidas. Aí sim, vai valer o potencial de investimento com a garantia de produção e também de comercialização. Tem que ser com calma para nós não colocarmos os pés pelas mãos e ainda comprometer ainda mais o setor primário do agronegócio. Bom, e a gente vai seguir acompanhando tudo isso de perto e, claro, informando aqui para todos que nos acompanham. Meu caro amigo Celso, mais uma vez, satisfação falar contigo. Até uma próxima, viu? Eu fico te aguardando aqui mais vezes. O Celso que aparece aqui vez e outra no Agronoite, mas está nas manhãs aqui durante a semana no nosso Agro Amanhã com o Felipe Barcelos, sempre com os comentários também pertinentes sobre o agronegócio. Volte mais vezes, até a próxima, viu? Muito obrigado.